Lula simplesmente calou todos os bolsonaristas com o ótimo resultado da inflação. Pela primeira vez desde 2020, a inflação ficou dentro da meta, e 2020 foi um ano de pandemia, de baixo consumo, era óbvio que os preços iriam cair. Mas Lula também contrariou os economistas liberais, que no início do governo diziam que as ações econômicas de Lula e Haddad iriam aumentar a inflação, o que não aconteceu. Os impactos são inúmeros. Primeiro, tem o impacto político. Lula agora tende a aumentar a sua aprovação, aumentando a força de negociação com o Congresso. A taxa Selic deve cair, aumentando assim o consumo e também o investimento na indústria. E o melhor de tudo, os bolsonaristas vão ter que espernear. Na sua opinião, mas eu quero saber você. A inflação foi abaixo, mas como que está aí o seu consumo? Os produtos que você compra ficaram mais baratos, ficaram mais caros? Qual que vai ser o impacto disso para o governo Lula? Se você curtiu o resultado da inflação, deixa o like e se inscreva no canal. Esse resultado da inflação foi o resultado do ano de 2023. O primeiro ano do governo Lula. E pela primeira vez desde 2020, nós tivemos uma inflação dentro da meta. O que isso significa? A inflação, ela tem três parâmetros. O centro da meta, que é o resultado considerado ideal. O topo da meta, que se você extrapola esse limite da inflação, significa que os preços aumentaram demais. E o piso da meta, que é quando você tem uma inflação abaixo desse valor, significa que a população consumiu menos. Então, inflação controlada é bom, por incrível que pareça, mas é importante porque isso mostra que nós estamos tendo um aumento do consumo e uma economia aquecida. E em 2020, claro que nós teríamos uma inflação baixa, porque as pessoas ficaram em casa, houve pandemia, o consumo foi reduzido, as pessoas perderam os empregos e depois, durante o governo Bolsonaro, que era um governo, austero, nós temos que cortar gastos, taxa de juros lá em cima, a inflação foi alta. E no governo Lula, onde nós tivemos várias medidas econômicas positivas que aumentariam o consumo, disparariam a inflação, não foi isso que aconteceu. Lula calou todos, inclusive os bolsonaristas, porque um dia, dois, antes do anúncio da inflação dentro e controlada, os bolsonaristas começaram a atacar o governo Lula, Flávio Bolsonaro também, falaram que o preço do arroz é o mais caro do mundo, o arroz tá caro, querendo falar que as medidas econômicas do governo Lula prejudicam a população brasileira. Mas, como sempre, o choque de realidade dos bolsonaristas, ele chega muito rápido. A terra plana, para eles, capota. Por isso que deveria ser melhor redonda, porque quando capota, fica um negócio assim, blá blá blá, atropela mesmo. E aí veio o resultado da inflação, a realidade desmentindo os bolsonaristas. E o melhor de tudo foi que os economistas liberais ficaram também de boca fechada. Porque o que aconteceu? 2023 foi um bom ano econômico. O Lula aumentou o salário mínimo, teve aumento da renda da população, teve aumento do consumo, teve redução da taxa Selic, o dólar caiu e várias outras medidas ocorreram. E no início do governo Lula, nós ouvimos muito. Vai aumentar o salário mínimo, vai aumentar a inflação. Vai cair a taxa Selic, vai aumentar a inflação. O Lula vai nomear o Haddad, vai aumentar a inflação. O Lula vai ao banheiro fazer um pipi, vai aumentar a inflação. Tudo iria aumentar a inflação. Tudo. Nós temos que ter corte de gastos para fazer igual o Paulo Guedes fez, aquele desastre. E não foi isso que aconteceu. Lula contrariou todos os economistas, fez uma política econômica um pouquinho social-democrata e o resultado já está aí. A inflação controlada, a população melhorando de vida, melhorando o consumo, algo que é ótimo para o país e os caras vão ter que chupar o dedão do pé. Não nem o da mão, vão ter que chupar o dedão do pé fazendo contorcionismo, talvez para explicar esse resultado e como o governo Lula comunista, o Haddad, estão apresentando ótimos desempenhos econômicos. Claro que isso tem um impacto político absurdo, porque a inflação menor tende a fazer com que haja um aumento do consumo das famílias. E você sabe que as pessoas consumindo mais, há uma sensação de bem-estar maior, uma sensação de melhora de vida e uma projeção de aumento para a aprovação do governo. Governos bem aprovados tendem a ter maiores facilidades na hora de negociar com o Congresso. E a gente sabe que a negociação de Lula com o Congresso está muito difícil, porque é apertado o negócio.
É ali, ó, no limite do amanhã, que as coisas são feitas com o governo Lula, com o Congresso, porque o Congresso de fato está muito, mas muito difícil a negociação. É cada vírgula, é cada linha. Então há esse impacto positivo, porque quando um governo é bem avaliado, ninguém vai querer se indispor com o presidente da República. Existe um outro impacto que é mais importante ainda, que é o impacto para a indústria. Com a inflação controlada, a taxa Selic tende a cair, aumentando assim ou barateando o crédito, aumentando a tomada de empréstimos. Isso vai fazer com que o consumo aumente? Sim, mas vai fazer também com que as indústrias possam investir na renovação dos seus parques industriais, dos seus equipamentos e na expansão da sua produção. O Lula tem projetos para renovar os parques industriais. E além disso, o Lula sancionou uma lei super importante que as empresas que possuem concessões com o governo federal, empresas privadas, mas que têm parcerias com a iniciativa pública, vão poder emitir debêntures, ou seja, títulos de dívida, para que as pessoas possam comprar. Qual é o objetivo? Aumentar a capacidade de captação de recursos dessas empresas, para que esse dinheiro possa ser investido onde? Em obras do PAC. Então o Lula, ele aposta na indústria como desenvolvimento social e econômico e isso está dando certo. É claro que, com todas essas medidas, o que bolsonarista vai falar? Não tem o que falar. Não tem. Lula contrariou todos eles. Lula faz um belo ano de 2023. O que os bolsonaristas vão falar mal da economia? Não. O que eles podem criticar são outras questões, que eles não possuem a capacidade e muito menos o refino, e a população brasileira não tem o interesse para esse tipo de crítica. Você pode criticar a PL das fake news. Nós temos críticas com relação a isso. Não da forma que os bolsonaristas fazem, que a forma que os bolsonaristas fazem é uma estupidez. Mas eles não conseguem fazer a crítica adequada. Então sobra para eles o quê? Sobra para eles fazerem o simples auê, a baderna bolsonarista que não leva a nada, recuperando aí teorias da conspiração lá de 2015, 2016, que não reverberam na grande imprensa. Reverberam nas redes sociais, como aquela história da Mind8, a grande conspiração, ai, para pegar o governo, ai, tem um conluio, uma bobajaiada imensa, mas eles não têm mais o que fazer. Vão apostar em teorias da conspiração? Vão. Vão apostar em discursos falaciosos? Vão. Mas tudo isso é rapidamente destruído, rapidamente se perde com o choque da realidade. Porque a realidade tem sido muito dura para os bolsonaristas, né? Se bem que coisa dura eles gostam bastante. Olha, eu acho que ficou melhor, não ficou não? Talvez seja melhor não usar mais essa lâmpada. Coloque aí nos comentários. Outra coisa que é muito importante. O Lula, pessoal, ele aposta nessa melhora da economia para evitar a volta da extrema-direita no poder. Lula acredita que em 2026 é um ano decisivo para dissipar o bolsonarismo. Porque se o bolsonarismo for derrotado em 2026, a extrema-direita bolsonarista, ela não consegue mais voltar. Porque novas lideranças vão surgir, dissipando assim a força da extrema-direita. Lula quer evitar que aconteça no Brasil o mesmo que aconteceu nos Estados Unidos. Que o Donald Trump está sendo muito cotado para ser novamente o presidente americano. Lula tem chance de ter êxito nessa ideia dele, ainda mais por conta dos bons desempenhos econômicos que nós estamos tendo agora. Um golaço do governo, belo resultado e desespero para os bolsonaristas.